lealdade e derrota. Prat. Quanto tempo vai demorar? Laqueus perguntou, olhando para Neia depois que elas subiram nas paredes para observar o reposicionamento para o que tinha sido a posição de Astraca. Por várias horas, eu espero, eles terão que ficar bem longe de nós, e as torres de cerco não são conhecidas por sua velocidade. Como podemos detê-los quando chegar a hora? Laqueus perguntou. Nós não, nem todos eles. Neia disse pensativamente. Você pretende permitir um ataque geral a toda a cidade? Laqueus perguntou surpresa. Não, absolutamente não, apenas em 3 lados. Quero que alguns deles consigam chegar aqui para que possamos matá-los, quero que eles nos alimentem com seu exército em pedaços. Tentamos engolir tudo, sufocamos, nós os pegamos em pequenos elementos, podemos eventualmente engolir a coisa toda. Neia disse enquanto caminhavam em direção ao topo do muro. Faz sentido, mas sou uma aventureira, não uma general. Laqueus encolheu os ombros. É como uma masmorra. Você quer enfrentar 50 inimigos em um grande espaço aberto ou lutar contra eles 4 lado a lado? Neia perguntou. Ok, sim, faz sentido, eles têm menos opções, e não podem usar sua vantagem numérica. Laqueus disse enquanto pensava em trabalhos anteriores como aventureira. Precisamente. Neia disse, observando alguns soldados em posição de canto realizando manutenção em uma pequena catapulta. Então, o que faremos até que eles venham atrás de nós? Laqueus perguntou. Não muito, basta caminhar pelas muralhas, e visitar os soldados, eles estão todos prontos para lutar, milícias de Kedin, orques do Império sob a pedra, ou talvez melhor dizendo as colinas Abelion, elfos resgatados de Vemark, humanos das minas, minhas próprias elites do nosso tempo em Oburns, vocês, de Restize. E muitos, muitos mais. Todos estão se unindo para isso, veremos muitos caírem, mas a vontade de Sua Majestade será manifestada dentro dessas paredes. Neia disse com uma determinação fanática. Isso mesmo. Skana disse enquanto saía de um portal, alguns metros atrás de Neia. Tudo será como deveria ser. Todo o corpo de Neia ficou tenso como uma mola enrolada diante dos olhos de Laqueus. A papa guerreira se virou para olhar para sua esposa. Laqueus mordeu o lábio, ela podia sentir a estranheza de Neia. Skana, eu? Neia levou as mãos ao peito, bem sobre o coração, e as juntou. É. Eu pensei. Quando você não estava lá. Como você? Você está. Nós estamos. Por favor. Neia estava lutando para encontrar o que dizer, em um raro momento parecendo tão pequena quanto realmente era, e cheia de insegurança sobre as coisas infelizes que Skana teve que descobrir no pior momento possível. Embora aos olhos de Laqueus, se ela estivesse sendo justa, Skana não tornasse as coisas mais fáceis, quando a mulher viu o quão nervosa e ansiosa dominava a sempre confiante Neia, ela teve dificuldade em encontrar seus olhos. Olha, eu não sabia como fazer, ou o que dizer. Foi tudo um pouco demais, você sabe, eu sei que você não é tipo um monstro ou algo assim, eu não quis dizer isso. Para sair daquele jeito. Laqueus finalmente não aguentou mais, ela acidentalmente tropeçou com um obviamente falso ops, e sua mão empurrou com força no centro das costas de Neia, e a papa guerreira caiu para frente nos braços de Skana. Sua esposa instintivamente a pegou, ela envolveu seus braços ao redor do corpo de Neia, e segurou o mais forte que pôde. Ela acariciou a nuca de Neia, enquanto a papa guerreira se pressionava com força no peito de Skana. Eu não queria, eu juro. Eu juro que não queria fazer isso. Neia sussurrou. Nunca, 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 não. Silêncio. Skana disse, interrompendo o loop, e sendo lembrada naquele momento de forma bastante nítida de que Neia era de fato mais jovem do que ela, e havia sido forçada a condições indescritíveis. Eu sei, está tudo bem, você fez o que pôde para salvar quem podia, se não tivesse feito isso, eu teria morrido então, e nossos seguidores, seus seguidores, teriam sofrido terrivelmente. Estou sempre ao seu lado, mesmo que o serviço me leve a outro lugar, eu prometi a você antes, não foi? Que você nunca mais ficaria sozinha. Então você está presa comigo. Ela disse, e sacudiu o nariz de Neia, sorrindo para ela enquanto fazia isso. Vocês duas precisam de algum tempo sozinhas? Laqueus perguntou com um sorriso. Neia disse, que tínhamos algumas horas.
CZ e eu podemos ficar de olho nas coisas aqui. Elas compartilharam sorrisos fracos entre as duas, que rapidamente se tornaram lascivos. Obrigada, Lacus. Scanna disse. Eu lhe devo uma. Vou te dizer uma coisa, você paga o jantar uma vez quando o sínodo começar, e nós estaremos quites. Há um restaurante fantástico lá que eu quero experimentar, chama-se o Prato de Platina. O que você me diz? Será divertido. Lacus disse com uma pescadela. Fechado. Scanna disse, antes de praticamente arrastar Neia de volta para o quarto delas. Reino Sagrado do Sul. Enquanto Vanessa esperava na biblioteca da mansão que acabará de invadir, ela tomou um gole de vinho e olhou em volta. Os livros eram lindos de se ver, o tapete era ornamentado, uma espiral de azuis e verdes, as janelas estavam imaculadas e as cadeiras estavam bem arrumadas. Isso a lembrou das casas dos nobres que ela cortou, a serviço do expurgo da rainha Draudilon. Não demoraria muito agora. Enquanto esperava, ela refletiu sobre tudo o que havia suportado. Seus pais estavam mortos, seu futuro marido estava morto, ela não tinha tias nem tios, e nenhum irmão sobrevivente. Ela foi a última de sua linhagem, se ela morresse ninguém se lembraria de quem eles eram. Ao olhar em volta, viu o legado aqui, as insígnias, os brasões, falavam de séculos de herança e história. Ela se ressentiu um pouco, mas se ressentiu ainda mais porque era a família de Astraca. Parte dela queria matar todos eles, e entregar suas cabeças para ele, para que ele fosse o último de sua linhagem. Ela transformou sua mão humana em garras, e contemplou como seria fácil. Eu não sou a fraca que era. Ela disse para a sala vazia. Nem na mente nem no corpo, mesmo que eu tenha meus momentos de loucura. Ela olhou pela janela para o sol nascente. Todas as informações que ela tinha indicavam que o chefe da família e sua esposa eram leitores ávidos, era uma qualidade redentora aos seus olhos, e muitas vezes eles vinham à biblioteca para tomar chá e ler logo pela manhã, antes de qualquer outro assunto. Ela fez uma nota mental para adotar esse hábito quando sua vida o permitisse, se é que isso acontecesse. Ela riu um pouco sobre a noção de tempo livre. Qual é a recompensa de um bom trabalho? Ela perguntou ao quarto vazio. Mais trabalho. Ela riu da piada, e observou o sol ainda mais. Sua mão tornou-se a de um humano novamente. Ela usava um conjunto muito caro de roupas de viagem sob uma armadura leve fornecida pelo rei feiticeiro no caso de ela ter que lutar, era de longe a melhor coisa que ela usou em sua vida, encantamentos rúnicos aumentando a resistência do que de outra forma seria muito como uma armadura leve de pele. Sua túnica era feita de seda, e manchada em tons de floresta, e incluía um capuz como parte da camisa. Ela não tinha capa, pois precisava de pouca ou nenhuma proteção contra os elementos, e não tinha intenção de esconder sua identidade agora. Assim que o sol apareceu um quarto no horizonte, a maçaneta da porta girou, e clicou, então entraram o senhor e a senhora da mansão. Eles eram um casal mais velho, com cabelos grisalhos e pele enrugada, embora a pele em si fosse clara, indicando que eles não eram exatamente do tipo que gosta de viver ao ar livre. No momento, eles estavam vestidos apenas com roupas de dormir e roupões por cima, enquanto os criados preparavam banhos e preparavam refeições para eles, incluindo o chá regularmente programado. Quando viram Vanessa sentada na cadeira encostada em uma estante, olhando para todo mundo como se ela tivesse todo o direito de estar ali, eles congelaram. Vanessa tomou um gole de vinho e gesticulou para que entrassem. Entre. Ela disse educadamente, como se os estivesse convidando para seu quarto em vez de convidá-los para o seu próprio. Não chame ninguém, eles morrerão se você fizer isso. Ela disse, fixando-os com seus olhos cinza tempestuosos. Entre, sente-se, e ouça o que tenho a dizer, e dê uma olhada no que tenho para lhe mostrar. A voz de Vanessa era fria e ameaçadora, mas não combinava com seu rosto sorridente e amigável. A diferença entre tom e aparência era perturbadora. O casal mais velho não se mexeu. Você pode sentar por escolha, ou eu posso obrigar você. Feche a porta e sente-se. Tenho grande desejo de machucar você, mas se puder evitar, não vou fazê-lo. Ela disse, perturbando-os ainda mais com a voz doce que expressava o desejo de roubar-lhes a vida e a disposição de não fazê-lo. O chefe da família agiu,
apontou uma cadeira para a esposa, e fechou lentamente a porta da biblioteca. Tranque. Ela disse. A fechadura foi encaixada, e ele se sentou lentamente. Suponho que deveria ser educado o suficiente para me apresentar. Vanessa disse. Meu nome é Vanessa, e seu filho arruinou minha vida quando eu mal tinha uma vida suficiente para arruinar. Ela disse sem rodeios. O casal se entreolharam. Ele queria algo de mim, enquanto perseguia o trono, e eu não estava disposta a dar. Para tentar me forçar, ele me bateu, me torturou, me humilhou, e me degradou. Não vou falar tudo o que ele fez, mas o importante é que por mais que ele tenha arruinado minha vida, ele não conseguiu o que queria. Eu me matei. Vanessa disse com gelo na voz. Seus olhos diziam que não acreditavam nela. Ah, é verdade, mas veja, eu melhorei. Meu mestre recuperou meu corpo, ele me mudou. Ela disse com um sorriso sádico. Quando seu filho me pegou, eu era fraca, impotente, não era nada, como ele disse, condenada a morrer na sarjeta. Como nobres, presumo que vocês incutiram esse tipo de pensamento nele. O pai de Astraca estava prestes a falar. Vanessa ergueu um dedo. Não, espere, não preciso de uma explicação para isso. Se você ensinou isso a ele ou não, não faz muita diferença. Ela disse pacientemente. A descrença ainda estava em seus olhos, mas havia uma sombra de medo que ela amava. Não havia muita culpa vindo do casal, isso quase a desapontou. Suponho que uma demonstração da mudança seria útil? Ela perguntou. Suas expressões, de olhos arregalados e duvidosos, diziam que sim. Tudo bem, mas se você gritar eu vou te silenciar. Ela disse. Entendido? Eles assentiram, e fecharam os lábios com força. Suas asas saltaram de suas costas, as roupas e armaduras que Sua Majestade lhe forneceu incluíam 2 fendas de asas para elas saírem, e permitirem que elas se movessem. Ela se levantou, suas asas surgiram, sua pele era dourada, seus chifres eram duros, suas garras afiadas, suas presas à mostra, e seus olhos brilhavam como relâmpagos em nuvens de tempestade. Ela manteve os braços abertos para deixá-los contemplar sua nova glória. Como eu disse, melhorei. Ela falou em um tom suave. O choque mudo estava em seus rostos, e suas asas se retiraram, e ela se sentou novamente. Agora que tudo isso foi resolvido, tenho algumas novidades para você. Ela disse. Eles ouviram. O Burns caiu nas mãos da rainha Calca, ela está sentada no trono novamente, o cerco de Prate terminará em breve, e então vocês terão milhares, e milhares de soldados marchando para o sul que estão muito, muito zangados com todos vocês. Resumindo, toda a sua família está sob sentença de morte. Eles empalideceram. Você não tem mais nenhuma chance. Se eu quisesse, poderia começar a cortar gargantas e destruir toda a linhagem de Astraca em questão de 1 ou 2 dias, e provavelmente receberia uma recompensa substancial por isso. No entanto, vou apresentar uma chance para você salvar sua casa. Como? O pai de Astraca perguntou entorpecido. Vanessa enfiou a mão na bolsa e tirou um documento. Ela entregou a ele. Ele leu e entregou à esposa. Então nos juntamos ao lado dela, e nossa linhagem perdura? Ele perguntou. Vanessa assentiu bruscamente. Exatamente, porém, há uma condição adicional que se aplica apenas à sua família, e a todos os seus ramos. Como membro mais antigo, você, e somente você pode cumpri-la. E isso é? Ele perguntou, tendo uma noção distinta do que era. Rejeite Astraca, de todos os laços com sua família. Ele é um traidor de qualquer maneira. Se sua casa tivesse integridade real, teria sido a primeira coisa que você fez, mas você escolheu apoiá-lo pelo menos tacitamente quando parecia vantajoso. A rainha nunca irá confiar em você, mas ela deixará sua família continuar a existir com seu título de nobreza intacto. Sem laço, sem machado de carrasco, não. Ela fez uma pausa, e transformou sua mão em garras. Um tempo a sós comigo. Você quer que eu abandone meu filho? Ele perguntou em voz baixa. É isso ou todo mundo morre? Recuse, e eu vou arrancar suas gargantas onde vocês estão sentados. Então vou arrancar suas cabeças, e vou visitar cada mansão de seus ramos familiares, e arrancar suas cabeças também. Então eu vou jogar todas aquelas cabeças aos pés do seu filho, e a vida dele vai acabar de qualquer maneira. Não há como salvá-lo, ele lançou a sorte,
e saiu com o olho de escana. Ela disse calmamente, usando uma expressão que ouvirá ao jogar com os soldados que gostavam de jogos de dados. Não há outra opção? O pai de Astraca perguntou com tristeza. Ele ainda é nosso filho. Sua esposa apertou sua mão. Os olhos de Vanisa não tiveram piedade. Depois do que ele fez comigo, não, nada. Ele selou seu próprio destino, fez suas próprias escolhas, e agora isso será levado até o fim. Por favor. Alguma coisa. Qualquer coisa. A mãe de Astraca choramingou. Vanisa olhou para ela longa e duramente. Foi assim que eu pareci, quando eu estava implorando para ele me matar, quando eu estava chorando para o meu mestre me salvar, quando eu só queria que a dor parasse, e estava pedindo qualquer coisa, e não consegui nada além de mais dor. O ódio jorrou de seus lábios como ácido ardente, e sua mãe olhou para baixo. Ele é meu filho. Ela sussurrou. Ele era meu torturador, agora é minha presa. Ou você assina o documento renegando, e salva suas sobrinhas, sobrinhos e primos, e muda de lado para a rainha Calca, ou eu começo a matar. Vanisa disse. Ela pegou um documento, e o colocou na mesinha ao lado do pai de Astraca. Por favor, não faça isso. Ele disse. Eu pedi o mesmo ao seu filho. Vanisa disse. Pedi o mesmo ao carcereiro com quem ele me deixou. Eles buscaram misericórdia com um olhar desesperado nos olhos cheios de ódio da demônio. Você tem 3 segundos para assinar, ou toda a sua família será exterminada como traidora da coroa. Ela disse, suas asas saíram de suas costas novamente, e a demônio ficou diante deles com as garras estalando. Por favor. Qualquer coisa, nosso filho, o que quer que ele tenha feito, me desculpe, mas se ele alguma vez lhe mostrou qualquer sinal de decência, qualquer tipo de misericórdia, por favor, ofereça algum pequeno sinal para nós, mesmo que ele tenha que morrer, deixe-nos ter algo para que não caiamos na terra com nada além de cinzas no lugar de nossos corações. Por favor, em nome de sua mãe, e de seu pai, em nome da misericórdia e bondade de seu mestre para com você. Qualquer coisa. Eles tropeçaram em suas palavras rapidamente enquanto ela caminhava até eles com garras estendidas para acabar com suas vidas, pois eles não obedeceram, mas então ela fez uma pausa pouco antes de a ação ser realizada. Tudo bem, é verdade, o que quer que ele tenha feito comigo. Houve uma coisa que ele não fez. Ele não me estuprou, e prometeu não permitir ativamente que mais ninguém o fizesse, e ele me deixou fazer alguns sanduíches. Também, lembro do medo de minha mãe por mim, e da gentileza de meu mestre no que fez por mim. Muito bem, vou te prometer 3 coisas. Vanisa disse calmamente. A primeira é que seu sofrimento não durará para sempre. Embora eu tenha os meios para garantir que isso aconteça, sua vida terminará, e seu sofrimento com ela. A segunda, vou enterrá-lo ao seu lado quando chegar a hora. A dor que ele escolheu não me infligir, eu não vou infligir a ele. Houve muito pouco que ele não fez para me arruinar, mas o pouco que ele se conteve, eu também me conterei. E a terceira é que essa é sua última oportunidade de assinar o papel. A voz de Vanisa carregava ferro, não havia dúvida de que eles não conseguiriam mais nada dela. Tudo bem? Tudo bem, poupe o resto, eu avisei sobre isso, mas... Ele balançou a cabeça, pegou a pena, e assinou, então pegou uma cópia da árvore genealógica da parede, e apagou. O nome de Astracan. Ele então assinou o documento primeiro, e entregou-o à esposa, que chorou ao assinar por sua vez. Você pode salvar seus filhos de muitas coisas neste mundo, disse Vanisa. Mas uma coisa contra a qual você normalmente não pode protegê-los são as consequências de suas ações, e estas são as consequências das dele. Ela disse enquanto observava o selo da família ser afixado no documento que rejeitou Astraca. Você pode começar a chorar por ele agora, ele já está morto. Vanisa repetiu enquanto pegava os documentos e os colocava em sua mochila. Eu vou sair. Mas saiba disso, se você considerar alguma forma de revolta ou vingança contra alguém por causa disso, se eu suspeitar que você fez isso, eu garantirei que sua casa seja apagada da história, que ela seja arrancada com raízes e galhos, que suas casas sejam transformadas em cinzas, e que qualquer registro de que algum de vocês tenha existido seja expurgado da história para que nem mesmo a memória sobreviva. Não duvide que tenho o poder de fazer isso, ironicamente, de uma forma distorcida, é por causa do seu filho que eu consigo fazer. Vanisa disse,
e desencadeou uma onda de intenção de matar na dupla que garantiu que suas palavras fossem levadas para o coração, antes de interrompê-las completamente. O que você é? O pai de Astraca perguntou com mudo horror. Quando ela se transformou novamente na linda garota de cabelos dourados, ela olhou por cima do ombro para ele, e respondeu: Eu sou o fruto do mal, nascido dos erros do seu filho, e de outros como ele. Quer ele goste ou não, quer você goste ou não, o mundo que você conhece está mudando. Diga ao resto da sua família que nobres que agem como lobos raivosos serão expurgados. Ela ergueu um antebraço, e o virou, mostrando as garras, e sorriu de volta para eles, mostrando as presas, mas o mais perturbador de tudo eram os olhos cinzentos que estavam arregalados de loucura. Ou não. Ela disse: Ficarei feliz em vê-los. Ela riu loucamente, depois voltou à aparência de normalidade, e caminhou o resto do caminho para fora da sala, fechando a porta atrás de si, e deixando-os sozinhos para chorar em paz.